Cassinos online, apostas esportivas, caça-níqueis do celular e jogos de azar. Esses são apenas alguns exemplos de tipos de jogos conhecidos pela sua natureza viciante, principalmente quando há envolvimento de recompensas e desafios constantes. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença, o vício em jogos online é uma realidade preocupante em todo o Brasil e no mundo. É tudo uma propaganda mesmo, uma ilusão que infelizmente a gente cai por a gente estar precisando às vezes, né, de dinheiro e acaba criando uma bola de neve, que foi o meu caso. Foi criando uma bola de neve da qual eu não perdi o controle totalmente da minha vida, né? Eu conheço muitas pessoas hoje em dia que dizem que tá nisso, desse vício, mas não consegue sair porque tem vergonha. Em algum momento teve medo de perder sua filha? Sim. Tipo, 10 horas da noite eles ligavam e diziam, olha, se você não me pagar, eu vou invadir a tua casa. Quanto mais você joga, quanto mais você aposta, mais você perde e mais você vai se endividando. E daí se torna... A pessoa fica desorientada. O que fazer? E agora? Primeiro vem a vergonha. Eu estou endividado, eu preciso emprestar para pagar uma dívida, eu preciso fazer alguma coisa para pagar essa dívida, eu preciso jogar mais para pagar essa dívida e quando se vê no fundo do poço. Mas se for para procurar culpados, quem deveria ser responsabilizado? Boa noite. Você que nos acompanha em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo errado, algo suspeito, mande sua denúncia para o Norte Investigação. Nosso WhatsApp, 92 o prefixo 99297-2401. O que estiver errado, a gente investiga, vai atrás das respostas. Para você que não conhece, as bets são plataformas de apostas online, onde usuários podem apostar dinheiro real e tentar a sorte. Se ganharem a aposta, o dinheiro se multiplica. Mas, caso não ganhe, o dinheiro é perdido. E como é previsível, esse dinheiro é irrecuperável. No Brasil, existem bets cadastradas na plataforma do governo federal, autorizadas a operarem conforme regras dentro da legalidade. No entanto, existem plataformas que vão na contramão, enganam milhares de brasileiros com promessas falsas, propagandas duvidosas. Acompanhe agora todos os detalhes de mais uma reportagem especial do Norte Investigação. A promessa é tentadora. Dinheiro fácil e retorno rápido. 100, 50, 30, até R$2 são suficientes para iniciar. A aposta é pequena, mas o lucro é gigantesco. É o que promete essa nova plataforma divulgada nas redes sociais que vem ganhando usuários em ritmo acelerado. Completou agora! O ganhozinho aí pra nós de 1.350, rapaziada. Tigrinho, touro, coelho, rato, tudo pisca, gira, brilha, uma roleta hipnótica, recheada de efeitos especiais e trilha de suspense. Mas por trás da tela colorida vem o golpe. Em agosto desse ano, a Polícia Civil deflagrou a Operação Desfortuna, com o objetivo de investigar um esquema bilionário de jogos de azar ilegal, que usa celebridades da internet como protagonistas. Investigadores afirmam que influenciadores movimentaram R$40 milhões em 2 anos, segundo as investigações. A operação se espalhou por 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E a ostentação nas redes sociais escondia crimes como estelionato, propaganda enganosa e lavagem de dinheiro. O negócio girava em torno de R$4,5 bilhões. Entre os 15 influenciadores investigados estão nomes como Rafael da Rocha Buarque, o Buarque, com 3 milhões de seguidores, e sua vizinha, Mia Miranda, com mais de 10 milhões. A polícia ainda identificou 2 modelos de lucro: pagamento fixo por postagens ou a chamada cláusula da desgraça alheia, em que um influenciador ganha parte do valor perdido por quem se cadastrou com seu link. Então existem regulamentações genéricas. Eu posso citar o Marco Civil da Internet, o Código Penal, a própria lei das bets, a regulamentação das bets. As bets são as apostas esportivas que não vão alcançar adequadamente a maioria dos jogos digitais, os chamados jogos do tigrinho. E é importante a gente ter em mente também que essas plataformas, muitas vezes, elas estão armazenadas em servidores de outros países. Em países asiáticos, por exemplo. E aí vai ter uma dificuldade específica de aplicação da lei brasileira. A lei brasileira dificilmente vai alcançar
uma aposta que ocorre, na verdade, fora do Brasil. Cores vibrantes, trilhas envolventes e a velha promessa da riqueza instantânea. Desde 2018, os jogos de aposta online têm seduzido milhões de brasileiros de norte a sul. Dados do Ministério da Fazenda apontam, no primeiro semestre de 2025, mais de 17,7 milhões de brasileiros apostaram, equivalente a 12% da população adulta. O gasto médio girou em torno de R$ 164 por apostador por mês. E esse mercado segue crescendo. Segundo a Big Data Corp, o número de empresas com jogos de azar online como atividade principal saltou de 840 em 2022 para mais de 2.100 no fim de 2024, um crescimento de 153%. A estimativa para 2025 é que surjam mais 1.200 novos CNPJs. Como funciona o esquema hoje em dia, né, das bets não reguladas, né, pelo governo federal? Eles hospedam as falsas bets em domínios internacionais, né, em sites, em servidores na China, são chineses, e publicam no ar. Esses donos de plataformas, eles contratam os famosos gerentes de contas, né? E esses gerentes de contas são responsáveis por captar essas pessoas dentro do Instagram, WhatsApp, influenciadores, e oferecendo: olha, se você divulgar aqui nosso link, você vai ganhar X valor e X valor a cada pessoa que perder na plataforma. Eles fazem isso, nós temos várias provas, né? Os influenciadores falam que ganham milhares, que toda hora tá ganhando. Eles estão utilizando ali uma conta demo, de demonstração, que é uma conta que toda hora ela vai ficar rendendo e ganhando, mas isso não vai gerar dinheiro para ele. É apenas para ele gravar a tela do dispositivo e demonstrar que está tendo vitórias. Mas tem um detalhe que chama a atenção: a concentração dessas empresas nas regiões norte e nordeste do país. O Amazonas, por exemplo, abriga 3,5% das empresas de apostas, mas representa menos de 1% do total de empresas brasileiras. Outros estados também se destacam. Ceará, com 5,5% do setor de apostas, com apenas 2,7% das empresas do país. Maranhão, com 3,4% no setor, 1,3% no total geral. E Rio Grande do Norte, com 3,2% no setor e 1,1% no geral. Ao todo, o Norte e o Nordeste concentram 37,3% das bets do Brasil, mas apenas 19,5% dos CNPJs. O recado é claro: o jogo mira a população mais vulnerável. Em 2024, beneficiários de programas sociais gastaram mais de 3 bilhões de reais com apostas, só em agosto. A resposta do governo veio em forma de restrição um ano depois. Agora, em 2025, contas utilizadas por quem recebe Bolsa Família ou BPC agora estão proibidas de fazer apostas online. Mas o problema vai além do dinheiro. O vício em jogos é uma doença silenciosa, crescente e perigosa, caracterizada pelo excesso da atividade de jogar e pela interferência prejudicial significativa na vida de uma pessoa que pratica esse ato sem controle. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já classifica o vício em apostas como um transtorno grave. As redes sociais estão aí divulgando muito. É um fácil acesso muito grande e uma falsa ilusão. Muitas das pessoas que acabam divulgando, que estão ganhando, e a pessoa que está do outro lado assistindo fala: olha, eu também posso, eu também vou conseguir. E aí começa. Só que o que acontece? Essas pessoas que estão divulgando estão ganhando em cima das pessoas que estão perdendo. E nesse sentido, vira uma bola de neve. A amazonense Lisandra é um desses rostos por trás das estatísticas. No fim de 2024, ela se viu cercada por 14 agiotas, tudo por causa do vício. A dívida ultrapassou 50 mil reais quando cogitou tirar a própria vida. E assim, eu fui através desses links jogando, depositando todo o meu pagamento, cada vez mais. E eu comecei a botar na minha cabeça que eu não podia mais apostar só 20. Eu tinha que apostar de 100 para cima, de mais, porque isso, na minha cabeça, naquele tempo, eu ia ganhar mais e mais. E acabou que acarretou em uma fase muito ansiosa e depressiva da minha vida, porque quando eu tive noção ali de tem alguma coisa errada aqui comigo, isso foi questão de, assim, em 5 meses, uma virada de vida muito rápida, assim, de dívida enorme.
né? E quando eu me dei conta, eu precisava mesmo de ajuda, porque eu já estava pensando em suicídio, em alguma outras coisas, tirar minha vida mesmo, porque eu achava que não ia ter solução ali pro meu caso. O primeiro passo foi a coragem. Especialistas explicam que esse momento é crucial para uma pessoa em situação de vício. É uma tomada de decisão, uma virada de chave, um momento em que a pessoa consegue finalmente pedir ajuda. Mas só a coragem não basta. A pessoa precisa querer ser ajudada. Forçar alguém em estado de vulnerabilidade pode piorar o quadro e levar a danos irreversíveis. Eles precisam querer. Precisa sentar, conversar, não julgar, ouvir, acolher para chegarem até aqui. Porque muitos familiares entram em contato obrigando. Ele tem que ir, ele tem que fazer, ele tem que ficar bem. Mas depende dele. Nessa jornada, o apoio da família é essencial. Saber que não está sozinho pode fazer toda a diferença. A mãe da Lisandra foi fundamental no processo de recuperação e conta o que fez para ajudar a filha. Sim, quando se é mãe, de verdade a gente percebe, né? Em novembro eu estive na casa dela e eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas ela não quis falar. Perguntei, ela disse que não. Em dezembro eu fui novamente, ela disse que não, que estava tudo bem. E eu falei para o meu marido, disse, está acontecendo alguma coisa com a Lisandra, mas eu vou deixar à vontade, né? E quando foi em janeiro, ela nos procurou, disse que mandou uma mensagem, disse que precisava muito falar conosco. E eu disse, agora a gente vai saber o que é. E quando veio, né, foi muito impactante pra gente, né, porque a gente não esperava por isso. Nós, graças a Deus, conseguimos pagar, né, conversei com todos eles, liguei para cada um, dei minha palavra, mesmo sem ter o dinheiro, liguei para cada um, dei minha palavra que tal dia iria pagar. E muitos deles tiraram os juros, né? Porque era uma coisa assim absurda, era mais de 50 mil reais. As vítimas do vício chegam aos consultórios com marcas profundas. Por isso, a recuperação exige sessões de terapia, tempo e empatia. Em Manaus, a Ponte da Esperança é um dos espaços dedicados ao atendimento de pessoas com ludopatia, o nome técnico do vício em jogos. Hoje, de 60 pacientes, boa parte deles segue tratamento contra a dependência de jogos. Mas em muitos casos, o que a pessoa viciada encontra é julgamento. E o preconceito vira um obstáculo no caminho da recuperação. É que quando você julga, você acaba trazendo para o outro algo que é uma opinião sua. Então, no momento em que você faz isso, você, querendo ou não, empurra a pessoa para esse adoecimento, para se sentir pior, se sentir mais envergonhada, que acaba fazendo com que essas pessoas dificultem mais ainda esse pedido de ajuda, essa compreensão de que isso sim é uma patologia, é uma doença, né? É um vício, é uma necessidade que precisa ser muito observada, porque senão a gente vai perder cada vez mais e mais pessoas por conta dessas apostas. Este sociólogo explica que a tecnologia pode ter enfraquecido os laços sociais. Isso empurra muita gente para dentro do universo digital e dos jogos. Nesse cenário, o risco do vício se multiplica. Você deve ter ido em alguns lugares, ter frequentado com seus amigos, uma mesa onde tem 10 pessoas e ninguém fala consigo. Está todo mundo no celular, conversando com uma outra pessoa, sem que a presença física. Então, é essa presença física, essa conversa, que poderia nos dar um caminho para que a gente pudesse começar a trabalhar essa questão que eu chamo de medo social, fruto dessas questões que acontecem no dia a dia. Nós precisamos compreender que o ser humano ele é social. As redes sociais são virtuais, não há amizade. Eu posso ter 50 mil pessoas como amigos nas redes sociais e sair de lá e não ter um amigo físico. Enquanto o influenciador mostra uma mansão, um carro de luxo, a conta bancária é cheia e diz que tudo veio do jogo, que está pagando, mas o que ele não mostra é a situação de quem vendeu tudo para continuar apostando, quem chorou sozinho, quem não aguentou a pressão. Por trás da comemoração no vídeo pode existir um negócio lucrativo, mas não para quem joga. Portanto, antes de confiar em quem lucra com a perda de alguém, é importante se perguntar quem realmente está ganhando com esse jogo. Pode ser que você aí de casa já tenha caído em algum golpe online. Tem muito, né? Ou pelo menos já ouviu falar de alguém que foi vítima. Verificar a procedência dessas plataformas de jogos de apostas é essencial para evitar dores de cabeça no futuro. Todos os dias, delegacias do Brasil inteiro recebem denúncias de vítimas que caíram em um golpe online. E essa pessoa acabou perdendo tudo que tinha. O governo federal está correto em usar um sistema de registro
para cadastrar essas plataformas de apostas dentro da legalidade. Mas ainda há muitas lacunas que precisam ser observadas. As populações mais vulneráveis, as famílias que recebem auxílio estatal, famílias de baixa renda, continuam sendo as principais vítimas da crueldade desse mercado ilegal. Especialistas alertam que, além da questão financeira, esse problema causa nas vítimas sequelas psicológicas, muitas vezes irreversíveis. É importante que as famílias fiquem muito atentas a esses sinais. Vício em telas, empréstimos constantes, a ansiedade. Muitos desses sinais podem indicar que alguém dentro da sua própria casa possa estar passando por uma situação crítica. Portanto, além do cuidado da própria população, as autoridades devem agir para se atualizarem, protegerem a integridade das famílias brasileiras. A vida é o bem mais precioso para as famílias. Mas para essas plataformas de apostas, o bem mais precioso é outro, e você já sabe. Daqui a pouco, as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte, já. Quanto custa proteger, amparar e cuidar da sua família? Menos de R$ 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais. Cuida com telemedicina na palma da mão, com clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ampara com assistência funeral de até R$ 5.000 e a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. QR Code já está na tela, viu? Na tela. Bem mais, é um lançamento da Sul América. Entre em contato que o preço promocional de R$ 44,00 é só para o lançamento. Agora é hora de ver os destaques da semana do Brasil, no mundo. Fique de olho no Norte. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão em Araguaína, no norte do Tocantins, com apoio da Polícia Federal. A ação faz parte das investigações sobre o assassinato da empresária Ingrid Emanuele Santos, de 34 anos, morta dentro de casa em Governador Valadares, em Minas Gerais, no dia 10 de setembro. Segundo a polícia, 2 homens já foram presos em Itubiara, no estado de Goiás. E agora as investigações buscam identificar a participação de outros suspeitos. Durante as buscas, foram apreendidos 6 celulares e 9 discos rígidos, que serão analisados pela polícia. O caso teve bastante repercussão, não só aqui no Tocantins, mas como Minas Gerais e também no estado de Goiás. Com as chuvas intensas que atingem Rondônia, com destaque para Porto Velho, tem deixado prejuízo e preocupação para diversos moradores aqui na capital. Com ventos fortes e um grande volume de água, várias ruas ficaram alagadas e boa parte do trânsito aqui na capital travou devido ao forte vento. Aqui na região central e boa parte dos bairros da Zona Leste, a força da chuva derrubou árvores e postes de energia, deixando boa parte da população sem luz por várias horas. A equipe da Prefeitura e da concessionária de energia trabalharam para restabelecer a normalidade. Além dos transtornos, há um novo risco de temporal, já que a Defesa Civil alerta fortes chuvas para os próximos dias. Inclusive, o órgão pede uma atenção redobrada para quem mora em área de risco de deslizamento ou alagamento. Foram cumpridos 9 de 10 mandados de prisão no âmbito da Operação Baronato, desencadeada pelo GAESF com o objetivo de combater um esquema de fraude fiscal envolvendo o ICMS no estado da Paraíba, com um prejuízo para os cofres públicos paraibanos superior a 110 milhões de reais. Foram cumpridos ainda 13 mandados de busca e apreensão em Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, além de outros estados da federação. A exemplo de São Paulo, onde foram apreendidos veículos de luxo, motocicletas,
caminhões e moedas referentes a 6 países. Mais de 100 empresas laranjas estavam espalhadas nesse esquema em 20 estados da federação. Um total de 120 contas foram bloqueadas durante a operação e as prisões foram mantidas em audiência de custódia. Obrigado por sua audiência aqui no Norte Investigação. E você aí da região Norte, de outras regiões do Brasil, continue participando, enviando sua denúncia, sua sugestão. Nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. Próxima semana estaremos com mais uma reportagem exclusiva e investigativa. E lembre-se, estamos também no site norte.com.br, nas redes sociais e na Rádio Norte FM. Muito obrigado, até lá.